Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem, nesse dia 24 de janeiro de 2019 estreou nos cinemas Creed 2. Esse filme é dirigido pelo John Colita Jr., que relativamente é um diretor iniciante. Esse é o primeiro grande filme dele. E o primeiro Creed foi dirigido pelo Ryan Coogler, que aí sim é um excelente diretor. Infelizmente ele não pôde fazer a direção nessa continuação porque ele estava ocupado com a produção só do Pantera Negra, né? Pouca coisa. E antes de começar a falar sobre o filme, eu percebi um negócio, que Creed 2 já é o 8º filme dessa franquia, ou seja, ele pode ser considerado um Rock 8 praticamente. E enquanto eu levantava alguns pontos para falar sobre esse filme com vocês, eu tive certeza de uma coisa, que não dá para falar de Creed e Creed 2 sem poder mencionar todo o legado dos filmes do Rock. Então vai ser necessário, antes de falar de Creed, dar uma olhada para trás. E já peço de antemão aí para vocês que dê um like aí no vídeo, se inscreve no canal aí para continuar acompanhando meu conteúdo, se você gosta ou tá gostando, e bora lá pro vídeo. E cara, mesmo depois aí de 43 anos aí do lançamento do primeiro Rock até hoje em dia, a gente vê que essa série de filmes, tal como o protagonista, o Rocky Balboa, tem um ótimo fôlego. Ela continua renovando aí seu público. E obviamente, por se tratar de tantos filmes assim, é claro que nesse meio do caminho, né, a gente vai ter altos e baixos. Mas isso são percalços compreensíveis, afinal todo filme é um produto de seu tempo. A gente viu em Rock 4 aí ele derrotar o comunismo, não é mesmo? E pra quem não sabe, o Rock, um lutador, ganhou o Oscar de melhor filme em 1977. E mesmo depois as continuações terem caído mais pro lado do entretenimento, pelo menos são as lembranças que eu tenho assim desses filmes, de quando eu era mais novo. A franquia do Rock nunca deixou de ter um pé na realidade, nunca deixou de ser um drama. Então de 1976 até 2019, a gente viu o Rocky Balboa passar por várias fases da vida dele, desde o garanhão italiano até esse velhinho que só treina o Adonis Creed hoje em dia. E você vê essa passagem de tempo assim de forma meio que real, afinal o ator envelhece junto com o personagem. E isso é uma experiência, sabe, muito forte, cara. Você meio que cria laços com esse personagem, meio que cria uma intimidade, uma empatia com ele. E até é engraçado isso porque todo esse sucesso, toda essa relação de proximidade que a gente tem com esse personagem, meio que acabou virando uma fusão entre a ficção e a realidade. Os 72 degraus do Museu de Artes da Califórnia meio que viraram um ponto turístico e de homenagem pro Rocky Balboa, dentro e fora do filme. E eu acho que essa tenuidade não é um mero acaso, já que parte dessa história do Rock, ela se mistura também muito com a história do ator, o Sylvester Stallone. No filme, o personagem tem essa oportunidade de poder mudar a vida dele, de poder provar que ele não é um Zé Ninguém. E o sucesso do filme alavancou justamente a carreira do Sylvester Stallone, que já estava quase como um ator falido. Ele simplesmente poderia só ter vendido o roteiro desse filme e não protagonizado ele, mas ele abriu mão de grande parte do dinheiro que ele ia ganhar para justamente protagonizar esse filme, por justamente acreditar na carreira dele de ator. E esses valores, como conquistas pessoais, superação, são elementos que qualquer pessoa pode se identificar. E apesar desse apelo forte e de todos os filmes da franquia sempre seguirem uma mesma fórmula, aquela fórmula da jornada do herói, o que vai tornar o personagem do Rocky Balboa diferente de outros personagens que a gente vê no cinema que seguem justamente essas mesmas fórmulas, é porque nessa franquia a narrativa justamente tem o tempo para poder respirar. Claro que quando falamos de Rock, nossas primeiras associações estão relacionadas com os momentos de luta ou com os clipes de treinamento, com a música do Eye of the Tiger. Mas a gente não pode esquecer que o coração de uma boa história é justamente as pessoas, os personagens que estão dentro dela. E um dos grandes acertos de Creed foi justamente entender essa essência do legado do Rock. E é muito bonito a forma como o filme do Creed é conduzida. Muito pelo talento do Ryan Coogler, né, o diretor do primeiro filme. A gente vai acompanhando a história desses personagens muito de perto. A câmera nunca está em um lugar impossível. Muitas das vezes a gente acompanha esses personagens por trás deles, né, como se fosse algo documental. Ou seja, a gente vai acompanhando esses personagens
personagens de perto, dos momentos que eles mostram suas dores, suas alegrias, suas perspectivas, suas lutas pessoais. E nesse filme mais recente, o Creed 2, o diretor teve a inteligência de fazer com que a gente continue íntimo desses personagens. E apesar da direção dele ser um pouco abaixo da do Ryan Coogler, nesse filme tem um ponto positivo porque tem mais espaço justamente pro casal principal, né, que é o Adonis Creed e a Bianca. E é até engraçado porque agora eu parei pra pensar, voltando para aquele primeiro tópico, quando a realidade do filme se misturava com a nossa realidade, porque um dos temas desse filme, do Creed 2, é abordar justamente sobre expectativas que são impostas nas pessoas, no caso dos respectivos filhos, do Adonis Creed e do filho do Ivan Drago. E como eu falei pra vocês, olhando para trás, todo esse legado, esse filme, o Creed 2, meio que tinha uma responsabilidade de expectativa jogada em cima dele. E é muito bacana ver como essa franquia nova, essa repaginada, essa atualização, conseguiu lidar muito bem com essas expectativas e criar sua própria identidade, já que o filme meio que abraçou essa questão da cultura negra, né, dessa cultura afro. E pessoas, se eu pudesse sintetizar ou resumir para vocês o que significa para mim todo esse legado dos filmes do Rock ou do Creed, é que o gênero drama explorado nesses filmes é a transcrição perfeita em forma de uma expressão artística de como as pessoas podem crescer e evoluir. Até a próxima. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward.